Veja conta a história do Brasil. Em fevereiro, revelamos com exclusividade uma trama golpista que envolvia o hacker Walter Delgatti, com o objetivo de anular as eleições e impedir a posse de Lula. Isso é assunto até hoje. Em junho, mostramos como o celular de Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, continha as provas de um plano para golpe de Estado. Isso é assunto até hoje. Em agosto, antecipamos que Mauro Cid iria confessar que vendeu joias do patrimônio público nos Estados Unidos e entregou dinheiro em espécie nas mãos de Jair Bolsonaro. Isso é assunto até hoje. Veja, saiba antes, saiba mais. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta terça-feira, 24 de outubro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Ontem as ações da Petrobras despencaram mais de 6% na Bolsa de Valores. A empresa publicou um fato relevante em que pretende fazer mudanças em seu estatuto. A Petrobras quer retirar algumas vedações previstas pela lei das estatais para indicações a cargos de alto escalão da empresa. A constitucionalidade de algumas dessas leis estão em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a Petrobras também quer criar um fundo de reserva de capital para suportar o caixa da empresa nos próximos meses. O mercado passou a temer por interferências políticas na empresa e também por uma diminuição no pagamento de dividendos aos acionistas. A queda da Petrobras ontem minou a melhora na inflação identificada no Boletim Focus da última segunda-feira. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. Alex, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, agradeço pelo convite. Alex, começo falando sobre o assunto do momento, que é a Petrobras. A empresa publicou um fato relevante ontem e as ações caíram mais de 6% por temores no mercado de interferências políticas, de indicações políticas a cargos de alto escalão na companhia. O movimento pode elevar de novo a desconfiança do mercado em cima da Petrobras. As ações sobem mais de 60%, mas esse movimento pode trazer alguma desconfiança ao mercado, Alex? Olha, Diego, o mercado ele não paga para ver, né? Ou seja, ele realiza a posição e fica aguardando maior clareza, né? Principalmente quando a gente assiste esse filme que já foi passado uma vez e que nós vimos que não foi muito bom, né? Lá atrás tivemos problemas com a Petrobras na ingerência política, nós vimos ali vários problemas envolvendo a Petrobras, entre outros, corrupção, e isso, notadamente, volta agora o temor com essa tentativa do governo de mudar essas cláusulas, né, de restrição de indicações políticas, o que é um avanço, aliás, né, de governança para as estatais. Ou seja, a gente acaba voltando, tendo um retrocesso, e aí o mercado, de novo, ele não vai ficar acreditando que tudo vai dar certo, né? Ele desfaz posição e aguarda para ver qual vai ser o desfecho. Nisso, obviamente, que os investidores, principalmente os minoritários, acabam sendo muito prejudicados por essa queda forte das ações. Tem aí uma tentativa do governo, não só na Petrobras, mas em outras estatais, de mudar, né, o estatuto para fazer as indicações políticas. Então, nós já vimos isso na Eletrobras e outras também. Então, é aí, sem dúvida alguma, um novo capítulo da Petrobras que, de novo, aí assombra os investidores, preocupa muito, porque vamos lembrar que a Petrobras, ainda que ela seja, na sua maior parte estatal, ela tem ações no mercado. Então, você traz um prejuízo muito grande e uma sinalização do governo muito negativa, né? Lembrando, Diego, que o mercado de capitais é uma fonte de financiamento para o crescimento econômico muito importante. E quando você vai minando a confiança dos investidores, uma grande empresa como a Petrobras, imagina em relação a outras estatais. Então, acaba tendo aí uma preocupação um pouco mais ampliada, né, dessa estratégia do governo.
Alex, na última quinta-feira a Petrobras anunciou um reajuste nos preços do diesel e um corte nos preços da gasolina. Alguns analistas de mercado entenderam esse corte na gasolina como surpreendente. Como você avalia a nova política de preços da Petrobras passados 5 meses da instauração dela? Olha, é difícil a gente olhar e falar qual é a política, porque eles não divulgaram, né? Então tinha uma relativa clareza de como que era a política, e aí esse novo governo, o novo presidente da Petrobras não anunciou qual é a política, né? E aí, no meio de uma preocupação, crise global, por conta do conflito entre Hamas e Israel, com risco potencial, né, de disparada do preço do petróleo, você tem um anúncio de uma queda, né, no preço dos combustíveis, o que não faz nenhum sentido, né? Vai contra aquilo que a gente já está acostumado a ver, que aumentou o petróleo, em geral você tem uma desvalorização do preço, e aí você traz aqui para um reajuste interno. Foi o contrário. Claro, preocupa porque quando há uma determinação que vai contra os fatores determinantes de preço, a gente sabe que isso vai afetando o caixa da Petrobras. É mais um fator, né, de que a empresa, nesse momento mais conturbado, vai de novo indo para uma situação bastante negativa, onerando de novo os investidores minoritários, por conta, obviamente, não só do represamento, quando há o represamento de reajuste, mas quando há uma queda do preço no momento em que todo mundo acreditava que até subir o preço dos combustíveis por conta do petróleo em alta. Então, Diego, é mais uma sinalização da gestão da Petrobras preocupante em termos de mercado, né? E falando sobre o petróleo, Alex, temos conflitos no Oriente Médio, conflitos entre Rússia e Ucrânia. Hoje é um exagero falar em petróleo a $100 ou as tensões, as incertezas maiores em relação aos conflitos já passaram? Olha, não é um exagero, até porque as tensões ainda não foram superadas, né? Tem ainda alguns riscos ali das relações com o Irã, tem uma grande preocupação se o Irã se envolver nessa guerra. Então, acho que não é exagero. Mas a gente não enxerga isso no curto prazo. Aí teria que ter uma extensão dessa tensão. A Rússia poderia, em algum momento, também declarar uma menor produção, talvez a Arábia Saudita, até porque está muito perto ali do conflito. Aí sim a gente teria um aumento mais rápido do preço do petróleo para perto de $100, né? Veja, voltando só um pouquinho na questão anterior, né? Todo mundo, eu acho que gostaria de ter um preço de combustível menor, né? Só que tem que ser feito dentro da regra, né? Para que não onere, obviamente, os investidores. A gente sabe que é importante uma queda de preço dos combustíveis porque pesa muito na inflação. E nós vimos um recuo da expectativa de inflação essa semana. Isso daí abre ainda mais uma confiança para o Banco Central continuar reduzindo juros. Mas veja, de novo, tem que ser feito dentro da regra, né, Diego? Porque senão a gente vai viver aquela mesma tensão do passado, que é uma queda forçada dos preços, onerando o caixa da Petrobras, e depois o governo tendo aí um problema de gestão muito forte, né? Quero falar também um pouco sobre essa inflação que você citou há pouco. Ontem o Boletim Focus identificou aí uma redução nas projeções de inflação para esse ano, depois do número de setembro ter vindo abaixo do esperado pelo mercado. Números de serviço também vieram abaixo do esperado, bem como o IBCBR de agosto, considerado a prévia do PIB. Só que, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade de novos aumentos nos juros americanos e conflitos no Oriente Médio. Como é que fica essa balança do Copom? Existe espaço para cortes mais agressivos nos juros ou, ao contrário, a taxa terminal deve ficar mais elevada, Alex? Olha, aqui na Austin Rate a gente não mudou ainda o nosso cenário, a gente continua com um corte de 0,5 ponto na taxa, pelo menos até meados de 2024. Por quê, Diego? Um dos principais fatores que o Banco Central olha, além da expectativa de inflação futura, obviamente, é a curva de juro real em relação à curva de juro neutra. Quando a gente olha, tem um diferencial muito grande ainda, o que significa que a economia brasileira ainda está num processo contracionista. Até por isso que a gente continua vendo uma inflação surpreendendo para baixo, né? Porque a gente está nesse momento ainda contracionista, né? Não só a taxa básica está muito elevada, como a taxa real está muito elevada.
Então, ainda a economia brasileira continua se desacelerando, por isso que a gente observa ali o preço de serviço começando a perder um pouco o fôlego. A gente está num momento contracíclico, né? Pode-se dizer, em relação ao que a gente observa nos juros americanos, que a gente observa na Europa, e é natural porque a gente começou a subir antes os juros, então aqui a gente está no momento descendente agora, porque a gente já começa a ter bons sinais na inflação. E aí, claro, o Banco Central, ele acompanha esses riscos externos, mas são fatores condicionantes, ou seja, ele não vai fazer uma ação de queda de juros mais aguda ou menos aguda por conta dessa situação no cenário externo, a não ser que essa situação seja transferida para os preços domésticos, como, por exemplo, o aumento do preço dos combustíveis, ou mesmo uma forte desvalorização do real que vai chegar aqui nos preços dos produtos tradables, né, aqueles importados, ou seja, subir muito mais o custo de produção. Aí sim o Banco Central teria uma mudança do seu plano de voo. Por enquanto, a gente acredita que só fica no radar das preocupações do Banco Central. Mas o ponto determinante é a expectativa 12 meses à frente continua convergindo para o centro da meta, 2024. Para 2023, surpreendentemente, vai cumprir a meta, muito provavelmente, né? E, de novo, o juro real está muito acima do juro neutro. Esse é um ponto que o Banco Central vem destacando bastante. Além, é claro, de uma preocupação, porém com uma menor intensidade do campo fiscal aqui no Brasil, né? A questão fiscal ainda segue sendo aí um fator também de acompanhamento do Banco Central. Gosto quando tem gancho já para a próxima pergunta, questão fiscal, quero falar sobre ela agora. Em julho, a Austin elevou a perspectiva da nota de crédito do Brasil para positiva. Só que de lá para cá, essa questão fiscal voltou a ser assunto, voltou a pressionar os ativos, com o mercado muito descrente da meta do governo de zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Uma eventual mudança na meta, um eventual não cumprimento desse déficit zero, podem comprometer a nota de crédito brasileira, Alex? Olha, a Austin, nós mudamos a perspectiva da nota, né? Passou de estável para positiva. Por quê? De fato, já há algum tempo, não só agora, né? Não é neste governo, na verdade, isso aí nos últimos anos, principalmente final de 2021 para cá, o governo vem dado aí bons sinais de buscar essa questão da austeridade fiscal. Claro que a gente sabe que tem ainda um longo caminho a ser perseguido para conseguir essa austeridade no Brasil, porque não se tem um programa quando olha para o lado das despesas, né? Na verdade, sempre está olhando em aumento de receita, de arrecadação, né? Então, a gente até diz isso no nosso comunicado, né? Que o governo precisa ter um amplo plano de redução de despesas e também de concessões e privatizações. Então, isso é um ponto de observação. Mas a melhora da perspectiva do rating é pautada principalmente no que vem acontecendo já nos últimos anos, na parte fiscal, e principalmente nesse ano, quando já se aprova o texto base da reforma tributária, que é extremamente importante para dar competitividade para o país, e também se aprova o arcabouço fiscal, que, dadas as condições e métricas, a gente avalia com muito positivo. Agora, veja, Diego, nós mudamos a perspectiva. Para ter uma melhora de rating, precisa que todos esses fatores colocados à mesa precisam dar resultado. Ou seja, a gente precisa medir, mensurar isso. E, por enquanto, o que tem são aprovações dessas métricas. A partir de 2024, aí sim, a gente vai ter condições concretas de mensurar se o governo terá capacidade ou não de atingir um déficit, um resultado zero, né, em relação ao PIB, ou um déficit pequeno. Também não seria ruim, mas mostrando essa tendência de redução do déficit fiscal. E aí sim, ou atingindo em 2024 o resultado zero, ou em 2025. Mas uma mudança efetiva da nota de risco do país, aí precisa ter não só uma austeridade fiscal comprovada, mas também a capacidade de crescimento da economia tem que ser restabelecida, né? E não apenas por uma base de crescimento baixa. Ou seja, a gente precisa manter esse crescimento em torno de 3% para os próximos anos, com um nível de inflação mais controlado, um nível de juros menor. É um conjunto de fatores que são avaliados pelas agências de classificação de risco, como a Austin, que vai determinar ou não uma melhora do rating do país.
Você mencionou numa parte da sua resposta que são esperados movimentos de concessões e privatizações. Que tipo de operações são esperadas, uma vez que o atual governo já deixou claro ter aversão a privatizações, a concessões? O presidente Lula, inclusive, questiona até hoje a privatização da Eletrobras, questiona o poder de voto da União, e o tema vai a julgamento no STF. Esse risco também está embutido na nota de crédito, e que tipo de operação que a gente pode observar ao longo desse governo? Na verdade, Diego, foi exatamente o que nós falamos, né? Ou seja, o governo tem a ausência de um plano de concessões e privatizações, e isso pesa contra uma melhora da nota, né? Então, o que a gente destacou no relatório foi exatamente isso. Olha, o governo precisa apresentar um plano amplo de concessões e privatizações, não só concessões na parte de infraestrutura, rodovias, aeroportos e portos. Ele precisa reduzir o tamanho do Estado, né? Transferindo a iniciativa privada muitas empresas estatais federais. E a gente não enxerga isso nesse governo. Por isso que é um ponto de atenção, um ponto naturalmente de preocupação, porque é uma forma, inclusive, de atingir o equilíbrio fiscal, é você transferindo toda a parte de custeio que tem sobre o governo federal para a iniciativa privada, principalmente dessas empresas estatais que têm um nível de competitividade, algumas muito baixo. E a gente viu que quando isso é transferido para a iniciativa privada, tem vários ganhos. Primeiro, reduz o custeio da máquina administrativa por parte do governo em relação a essas empresas. Segundo, você reduz aquele risco constante de corrupção, de escândalos. Terceiro, vai entrar um dinheiro no caixa e também potencial aumento de receita via arrecadação de impostos dessas empresas, porque há uma expectativa, e a história ela confirma isso, de um ganho de eficiência produtiva. Então, para a gente, como agente de classificação de risco, a gente destacou isso no relatório. Precisaria ter, e de fato, esse governo já vem dizendo há muito tempo que não, ele vai pelo lado do retrocesso, né? Ou seja, brigar para manter as empresas estatais. De novo, isso é um absurdo e basta ver o que aconteceu com a Petrobras, que eles estão tentando mudar ali o regulamento, né, para indicações políticas. Então, nós fizemos esse alerta. Ainda sobre a questão fiscal, para a gente arredondar esse assunto, o Copom deve deixar cada vez mais clara a importância da política fiscal, a importância da austeridade nos seus comunicados nos próximos meses, Alex? Olha, Diego, quando a gente olha lá desde 2022, quando começou a subir a taxa de juros no Brasil, o Banco Central sempre vem destacando a questão fiscal, né? Pós-pandemia, isso era um fator compreensível naquele momento, porque tinha um grande objetivo, não tinha que, infelizmente, ali naquele momento, não tinha como ser austero, né, na parte de gasto público. Passado esse período mais agudo, o Banco Central começou a destacar esse ponto de o governo mostrar esse compromisso com o equilíbrio fiscal. E aí a gente vai observando a posição dele em cada reunião do Copom, que ele vai dando uma maior intensidade de preocupação em momentos no qual o governo, mesmo o governo anterior, indicava ampliação dos gastos, como foi ali no final de 2022, né, na disputa eleitoral. Então, o Banco Central sempre fez questão de destacar essa preocupação. Aí, quando veio no início desse ano, já preparando o terreno para a queda, foi ali mais ou menos em junho, ele continuou destacando. Porém, como já tinha ali aprovação numa casa ali no Congresso, que era na Casa dos Deputados Federais, o arcabouço fiscal, e depois veio a aprovação do texto base da reforma tributária, ele amenizou, né, a questão do apontamento dele, da preocupação dele, mas ele continuou com essa intensidade. Ou seja, ele vai ajustando conforme o governo vai dando para ele sinais de qual tem sido o caminho que o governo vai seguir. Então, ele vai ajustando. De novo, eu acho que pode, em algum momento do tempo daqui para frente, o Banco Central aumentar essa intensidade de preocupação no campo fiscal, caso o governo não dê sinais efetivos de que vai buscar esse equilíbrio. Então, o Banco Central vai ajustando a comunicação com o mercado, porque é uma forma dele também mostrar qual será a curva de juro futuro da taxa básica, né? Vai ser mais intensa para uma queda ou não? Sem dúvida alguma que hoje a questão fiscal, como foi em 2022, ainda é um ponto-chave, sim, na estratégia, no plano de voo do Banco Central, na estratégia de flexibilidade, né, da política monetária.
Fala um pouco agora sobre o ambiente externo, um assunto quente também. No último domingo tivemos eleições na Argentina e teremos um segundo turno entre os candidatos Sérgio Massa, do governo, e Javier Milei, da oposição. Semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou que uma eventual eleição de Javier Milei preocuparia o Brasil. De que maneira essas eleições, o pleito pode atingir o Brasil? E, de fato, em caso de uma vitória de Milei, as relações entre o Brasil e a Argentina poderiam ficar comprometidas? Olha, eu acho difícil, até porque a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil. Isoladamente, é o terceiro mais importante parceiro comercial, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. É claro que a Argentina vem reduzindo a sua participação em relação ao Brasil, e claramente por conta de uma economia cadente já há muito tempo, né? Vem se definhando com uma inflação acima de 100%, um baixo crescimento do PIB, uma questão fiscal bastante preocupante, até por isso eles recorreram ao FMI. A questão da dolarização na Argentina também é preocupante. Então, a postura do Milei, quando ele diz que quer romper com as instituições, inclusive dolarizar totalmente a economia e desinstituir, né, o Banco Central, é preocupante, porque você perde, naturalmente que faz isso, você perde a sua autonomia de política monetária. Então, para você estimular o crescimento do país, é menor, porque você depende das relações comerciais, ou seja, você depende da entrada de dólares na economia. E, para isso, tem que recuperar, resgatar a confiança. E eu acho difícil, né, ter esse resgate da confiança tão rapidamente, seja para o Milei, seja para o atual ministro da Economia, que está lá, é o principal responsável por essa condição da economia argentina, mas que venceu, né? Quando você mede diretamente a quantidade de votos, venceu esse primeiro turno. Então, preocupa, mas assim, o impacto na economia brasileira é muito menor, é muito concentrado na questão, na parte principalmente de exportações de bens manufaturados. Tem ali toda uma cadeia produtiva de veículos que vai ser impactado. Agora, é claro, de novo, historicamente vem perdendo a participação, o impacto ele acaba sendo minimizado, mas ainda é uma relação importante para o nosso comércio exterior. Tá certo, Alex. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi ótimo e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Eu que agradeço, Diego, você e a toda a equipe. Um abraço, até mais. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações e ao que será assunto ao longo do dia. A Petrobras publicou um outro fato relevante em que esclarece que não pretende alterar pontos relacionados à lei das estatais, mas sim acompanhar eventuais julgamentos da constitucionalidade de leis previstas nesse artigo que estão em julgamento no STF. A ver se o movimento de queda será corrigido ao longo do dia. Além disso, também os desdobramentos da guerra em Israel também serão sentidos no mercado ao longo do dia e a temporada de balanços, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abriu o dia em estabilidade, cotado a R$ 5,01. Já os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 1% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero sempre agradecer a sua companhia, a sua audiência. Lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. Não deixe de acompanhar também o Veja SA, nosso novo programa de entrevista semanal com os presidentes, os principais executivos das grandes empresas do país. Tem edição nova ainda nesta terça-feira. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá. Veja conta a história do Brasil. Em fevereiro, revelamos com exclusividade uma trama golpista que envolvia o hacker Walter Delgatti, com o objetivo de anular as eleições e impedir a posse de Lula. Isso é assunto até hoje. Em junho, mostramos como o celular de Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, continha as provas de um plano para golpe de Estado. Isso é assunto até hoje. Em agosto,
antecipamos que Mauro Cid iria confessar que vendeu joias do patrimônio público nos Estados Unidos e entregou dinheiro em espécie nas mãos de Jair Bolsonaro. Isso é assunto até hoje. Veja, saiba antes, saiba mais.